Muito bem, Diego. 9 horas e 11 minutos, 31 graus a temperatura, jueves, quinta-feira, 6 de março de 2025. Aqui estamos na sequência do Bom Dia Fronteira de hoje, recebendo a visita do Dr. Marco Aurélio Vasconcelos, que traz um tema bem interessante hoje, hein, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. O tema hoje é por que coisas más são praticadas por pessoas boas, né? Pois é. Só deixar eu... Baixar um pouquinho? Não, um pouquinho. Aí. Tá bom assim? Tá bárbaro. Perfeito. Estamos nesse momento também fazendo uma gravação por vídeo que ele costuma postar nas suas redes sociais, no Insta e no Face, que está crescendo muito, né, doutor? Tá. E no YouTube que fica mais os vídeos, assim, no canal do YouTube. Como é que a gente acessa, doutor Vasconcelos? Isso. Doutor Vasconcelos com 2 L's, né? Um L só. Dois S. 2 S. É um L só. Como 2 S's? Não, doutor Vasconcelos é Dois um L's? L só. Não. Um L só, não é 2 L's. Por quê? Era com 2 L's. Não é? O senhor deve, Vamos fazer deve ter consultado a numerologia. Fiz a adaptação. É que o cara, quando chega, fica artista, aí ele consulta a numerologia, tem que tirar um L, tem que botar tal nome. Não é fácil. O meu Barcelos é com 2 L's, ainda não mandaram eu tirar. Conforme for, eu vou tirar. Barcelos no plural. Vasconcelos. Muito bem, com um L só então. Com L só. Perfeito. Nós estamos também aqui nos guiando pelo livro Tesouros Libertadores, do Divaldo, pelo Espírito de Joana de Ângeles. Como é que está o Divaldo? Melhorou? Ele está melhor, Ele tá melhor. Aquele homem tem quase 100 anos, né? 97. 97 anos e não dá para dar não dá para dizer que ele tem 70. Não, hoje já dá para dizer que ele tem 80. Tá certo. Tá bem. Vamos lá então com o assunto de hoje. Tá bem. Então assim, por que a gente, pessoas que têm um bom comportamento, idôneas na sociedade, no meio social, e de repente resvalam e são focos de escândalo, de dificuldades. Sim. Né? Cita aqui no livro, por exemplo, os legisladores, né? Certo. Que através dos crimes denominados de colarinho branco, pessoas assim, juízes, deputados, políticos. senadores, políticos, pessoas que a sociedade considera pessoas de bem, né? E que de repente resvalam em atitudes, né? Que comprometem a sua idoneidade como pessoa, né? Certo. Então o que leva a isso? Por que pessoas más coisas más são praticadas por pessoas boas? Médicos, por exemplo, o exemplo que cita o livro, o pneumologista que trata as doenças do pulmão. Aí ele fuma, ele próprio, médico que orienta. Ele tá dando? Que exemplo está dando? Então ele se esconde, às vezes, do ambiente social, fuma às escondidas, né? Para não servir de mau exemplo, mas ele está servindo de mau exemplo para ele mesmo, né? E as pessoas vão descobrir no momento, né? Aqueles mestres, né? Que são encarregados de ensinar as crianças nas faculdades, né? Que às vezes são surpreendidos em deslizes lamentáveis que produzem choque pela gravidade de desmandos. E não é muito incomum, por exemplo, um professor que se encanta por uma aluna, coisas que podem acontecer, deslizes. Um pastor por um fiel. Também. Como a gente vê isso no noticiário, né? Noticiário. Então até amigos que aparentemente são dedicados, amigos, né, que num determinado momento do nada assim mostram uma face de hipocrisia, né, e mudam completamente a maneira de ser, né, de repente assim. Esses fenômenos, aquelas pessoas muito defensoras da moralidade, que estão sempre gritando pela moralidade, que por trás, na sua vida íntima, né, às vezes praticam atos indecorosos, né, que às vezes vêm à tona e se transformam em escândalos para a sociedade. Então são muito esses surpreendentes fenômenos psicológicos. Isto sucede, porém, porque nem todos aqueles que se apresentam como bons o são realmente. Porque na realidade a gente possui um verniz social, que a gente se apresenta para a sociedade de uma forma. Mas o nosso interior, a nossa caminhada como seres reencarnantes, né, que nós temos uma trajetória de outras vidas passadas, da forma como a gente acredita, né, a gente vem com os conflitos de outras encarnações, são deslizes que estão inclusos no nosso inconsciente e que aos poucos vão se exacerbando, vão tomando marcha no seu rumo, né? De uma hora para outra a pessoa não consegue controlar esses ímpetos e acaba se desestruturando quando surge, às vezes, situações em que ela se mostra tal como ela é.
Tá? Porque a gente vem falando tanto assim no pensamento, a pessoa ter bom pensamento, vibrar bons sentimentos, cuidar com algumas coisas como orgulho, a vaidade, o egoísmo, a avareza, sentimentos que se a gente sente que tem dentro de nós, tentar trabalhar esses sentimentos, nos melhorar, nos educar, para que nós não resbalamos, às vezes, em atitudes, né, que normalmente a gente não cometeria e daqui a pouco isso brota dentro de nós, a gente começa aquela vontade de fazer alguma coisa errada e isso a gente começa fazendo escondido e daqui a pouco aparece para a sociedade, vira um escândalo. Por isso existe uma passagem bíblica que é mais ou menos assim: vigiai sempre para não ser tentado pelo inimigo, né? Pelo inimigo. Porque... Só que esse inimigo está dentro de nós, né? Com certeza. Está dentro de nós. Porque na interpretação a gente não pode olhar como um inimigo externo, mas um inimigo dentro de nós. Concordo. Que são aquelas más inclinações que nós temos, todos nós temos, né? Ninguém é livre disso. Claro. Mas que a gente trabalhe dentro de nós essas más inclinações, nos educando moralmente, para que a gente não deslize, não tombe frente às dificuldades da vida, né? E aí acabe destruindo às vezes a família, destruindo um trabalho, um trabalho realizado ao longo do tempo, você vai só por algumas atitudes equivocadas que a pessoa toma. Pois é, mas como controlar isso? Essas imperfeições que são normais, são comuns no ser humano, porque nós somos imperfeitos, né? Somos imperfeitos, por quê? Porque, como diz o texto aqui, com que a gente esconde essas torpezas íntimas, essas dificuldades, a gente esconde da sociedade, né? Então, a gente adapta a esses hábitos formais e morigerados, esses hábitos sociais, né? Mas não consegue superar os conflitos internos. Sim. Que uma hora eles explodem, né? Claro. Então, ele acaba se permitindo cometer determinados atos que aos poucos vão mostrar a realidade da pessoa que ela é. Não aquele verniz social, mas simplesmente a pessoa natural como ela é. Todos nós somos equivocados e erramos, só que a pessoa que se projeta com uma determinada característica social, e às vezes ela não consegue segurar aquela projeção dela, porque ela resvala em alguns atos que vêm já de coisas internas, de sentimentos que afloram nela e que colocam ela numa situação delicada, né? Sim. O ego em predomínio sempre encontra justificativa para explicar e diminuir a gravidade das suas debilidades, né? Então, a pessoa que cai no equívoco, ela nunca assume para si os seus erros. Ela tenta jogar o erro no outro. Por mais que ela reconhece, mas ela não aceita. É como se... não aceita ser culpada. Eu errei porque fui tentado pelo outro. Eu errei porque eu estava... A culpa é sempre do outro. Sempre tem no meio, tem algum foto que vai... Né? E quando isso não ocorre, né? Eles apelam para acusar os outros, eles transferem a responsabilidade para os demais, eles procuram fazer esse jogo tanto na justificativa de procurar colocar a problemática que ele se envolveu como algo de pouca importância, né? E que foi só um deslize, só uma coisa, foi eventual, não vai acontecer mais e tal, ou tenta colocar a culpa no outro propriamente dito, né? Sim. E assim eles se colocam como vítimas, né? Eles se colocam como vítimas. E aí ele se permite a tudo. Então eles acabam censurando mais o outro, coisas que eles próprios condenam. Então é aquela pessoa que condena no outro atitudes morais que ele próprio não consegue fazer nele. Sim. E aí ele condena no outro. Né? É um mecanismo de defesa. Então, a esses impulsos doentios que nos visitam, não compõem a coragem moral, a resistência, de modo a superar esse inimigo pertinaz que lhes reside no inconsciente e, periodicamente, ressuma na conduta. Então, esses inimigos, quer dizer, essas más inclinações que estão intrínsecas no nosso inconsciente, vez por outra ela se manifesta porque a gente se permite, através do pensamento. A gente vai se permitindo entrar em sintonia com espíritos necessitados, que a gente chama de obsessão, que vêm e querem comungar com a mesma sintonia mental pela qual nós estamos alimentando. Não? Então a gente alimenta aquela sintonia, os espíritos sintonizam e intuem a gente para que a gente
Se eu, por exemplo, tenho uma tendência a fumar, trabalho no caso do médico, né? Sou pneumologista, aí eu vou alimentar esse desejo de fumar. Os espíritos necessitados estão junto daquele que tem algum vício, né? Todo aquele que tem algum vício, Sim. vai se aproximar e procurar intuir para que a gente se alimente daquele vício, né? Só que a gente perde o controle porque acaba ensinando os outros a não fumar, mas ele fuma. Ele se dá o direito de fumar. Não. A gente traz esse exemplo não por crítica a nenhum colega, nada que trabalhe na área, mas é como uma forma de poder entender o mecanismo, que isso é um exemplo que a gente está usando, mas isso se extrapola, né? Mas o senhor colocou um exemplo muito interessante. Eu conheço pessoas que fazem parte desse modelo que o senhor está dizendo. Médico, por exemplo, que fuma, é um negócio... Um certo contrassenso. Mas a gente não está aqui assim no sentido de criticar, porque todos nós temos nossos vícios, nossas más inclinações, cada um tem isso. Então, não é uma coisa que... Mas chama atenção pelo fato de que a gente defender um posicionamento moral perante a sociedade, que é aquele verniz social que a gente se apresenta, né? Claro. E a vida da gente real é outra coisa. Sim. Então, essa dificuldade que o ser humano tem de viver essa experiência, tanto social quanto em casa, tudo como uma coisa uniforme, né? O que tu pensa em casa, o que tu pensa ali fora, tudo... Então, a gente se adapta, o ser humano se adapta muito aos ambientes sociais e se mascara. Só que chega uma hora que aparece as dificuldades que todos nós temos, né? Claro. Então, essa sombra, trata-se da sombra psicológica que mascara o ser espiritual que predomina a condição desse ego infeliz, né? Então, todos os seres humanos conduzem o anjo e o demônio no seu mundo íntimo. Sim. Nós trabalhamos esses dois lados dentro de si, né? Se nós não cuidamos e procuramos entender e trabalhar esse demônio, quer dizer, essas más inclinações que nós temos, a gente tem mais dificuldade evolutiva, né? E quanto mais rápido tu consegue ir superando essas dificuldades momentâneas da vida, mais rápido tu vai te erguendo espiritualmente, te evoluindo moralmente e se tornando uma pessoa melhor. Não? De acordo com o estágio evolutivo no qual transita, liberta-se aquele que é mais compatível com a sua condição espiritual. Quer dizer, quanto melhor a condição espiritual que nós vamos proporcionando para nós mesmos através do conhecimento, da leitura, procurando edificar os nossos sentimentos, bons sentimentos, pensamentos que são fundamentais, né? Então a gente vai evoluindo espiritualmente e entrando numa sintonia espiritual melhor, né? E quando advém essas tentações, vamos supor assim, né, da gente fazer algo equivocado, se equivocar em determinado momento da vida, a gente pensa duas vezes, a gente está com calma, a gente está com raciocínio lento, pensando bem o que vai fazer, os passos que vai dar na vida, e a gente procura evitar os equívocos. Porque às vezes na ansiedade, na procura, na ânsia de querer satisfazer uma determinada ímpeto, né, nosso interno, a gente se atira numa relação, se atira numa situação que depois você vê numa condição difícil de sair e envolvido numa dificuldade provocada por nós mesmos, né? Através dos pensamentos. Às vezes influenciado também por pessoas mal intencionadas. Sim. Que envolvem o conjunto, né? Exatamente. Ou que pegam uma fraqueza da gente e aquela pessoa mal intencionada fala, eu vou instigar por este lado aqui, porque é o ponto fraco da pessoa. Ou seja, são mal intencionados mesmo. Com certeza. E o que orienta o texto? Ó, de tua parte, evita acusar, responsabilizar teu próximo quando cometa erros, ou te enredes em comportamento execrandos. Né? A gente assumir para si mesmo os nossos erros, nossas dificuldades, para que a gente possa evoluir. Claro. Porque se eu não assumo o erro, eu não consigo trabalhar em mim o que é certo e o que é errado. Eu não reconheço. Não reconhece e segue acreditando que aquilo que ele fez está certo. Verdade. E vai seguir errando. Não? Aprende a assumir os efeitos dos teus êxitos, mas principalmente dos teus equívocos. Não? Assumir aquilo que os êxitos, as conquistas, né, como próprias, né, de si,
mas principalmente os equívocos, quando a gente erra, não jogar a culpa no outro. Né? Possuis o discernimento claro para saberes qual a melhor conduta em qualquer situação em que te encontres. Né? E isso nós temos o discernimento. Basta nós termos a coragem de olhar com finesse todos os nossos atos, as nossas vidas, coisas que vêm, amadurecer bem através do pensamento, né? Para não ser, como tu disse, assim, ó, daqui a pouco vem a tentação através de alguém que conhece, que sabe os nossos pontos fracos e tal, quer nos atingir. Sim. Então são situações que acontecem na vida cotidiana que não são muito difíceis de acontecer, Não. A eleição da agressividade e do desregramento é hábito vicioso a que te acostumastes, sem o esforço de o evitar. Porque a gente na vida, a gente vai se aliando a atitudes agressivas no dia a dia, ser grosseiro com o funcionário, com a família, com o filho, com a esposa, né? Não ser delicado nas atitudes que tem na vida, e a gente vai adquirindo isso como um hábito vicioso que faz parte da vida e entende aquilo como comum, como certo. E a pessoa não se questiona, será que isso está bem? Estou sendo grosseiro com as pessoas que me servem, que me auxiliam. A pessoa sozinha não tem como se questionar isso, né? É necessário ter alguém também para ajudar nesse aspecto, para dizer, olha, tu tá nervoso, o que está acontecendo? Por que tu tá assim? Como é que tu consegue alguém para te auxiliar nisso? O psicólogo é um profissional que tem toda a capacidade de ajudar, né? Nesse sentido, assim, né? De ouvir. E a pessoa tem que, se o indivíduo, né, busca esse conhecimento de si, procura estudar, ler o Evangelho, fazer bem, fazer a caridade, ele vai se envolvendo com sentimentos, que a mudança é interna, de sentimentos bons. Verdade. Né? É o sentimento que tem que mudar. Não é o raciocínio, a razão. A razão é algo muito objetivo, né? E muitas vezes ela se engana. Já o sentimento é algo que vem mais profundo. Há um equilíbrio entre a inteligência, que Deus nos deu a inteligência para a gente evoluir o mundo, a ciência evoluir, né? E deu o sentimento, o coração, para que haja um equilíbrio, em que o sentimento, o amor, a caridade, isso vem a equilibrar essa questão da razão para que haja uma harmonia e o indivíduo evolua em ambos os sentidos, da inteligência e dos sentimentos. A sociedade vai evoluindo nesse sentido, né? Se tornando cada vez mais evoluída no sentido moral, né? Que as pessoas pensem antes de praticar um crime, por exemplo, um crime de colarinho branco, quantas pessoas são prejudicadas quando se rouba o dinheiro que é direcionado para servir a comunidade que está necessitando e é desviado para outros locais, né? Para outros fins. De uma forma assim, é um crime grave, muito grave, assim, que compromete a vida de muita gente, né? Claro. Então, essa sintonia, ela é importante porque a gente é atraído pela emissão dessas ondas mentais. Então, se o círculo que é onde eu ando é um círculo em que as pessoas já têm um hábito comum, assim, ó, que desviar uma percentagem do valor de determinado empreendimento, que isso é comum e se torna comum, quer dizer, eu já comungo com pessoas que têm o mesmo pensamento, a gente vibra na mesma sintonia mental, né? E aí é difícil de tu sair daquele meio e agir de forma diferente, de forma correta, né? Claro. Então a gente resvala e aí tu segue naquele vício que um dia ele vai responder. A justiça divina, ela vem para todos nós, né? E eu acredito que isso aí faz parte da vida, né? Sim. Então, assume o compromisso elevado de vencer as más inclinações, de vigiar as nascentes do coração, dos quais promanam todo o bem e todo o mal, né? A gente está vigiando sempre tudo que brota nos nossos pensamentos, tudo que aquilo vem, vigiar sempre se aquilo serve ou não serve para a gente, né? Se aquela ideia, aquele pensamento serve ou não serve para que a gente possa ir educando a nossa forma de ser. Então, e Jesus asseverou no reino de Deus, está dentro de nós o reino de Deus, aguardando a liberação das heranças primitivas do processo de evolução. O que é a liberação das heranças primitivas? A gente ser liberado desses sentimentos primitivos, porque o ser humano foi criado
vem evoluindo ao longo dos milênios, vem evoluindo emocionalmente, moralmente, intelectualmente, né? Aquela evolução intelectual e dos sentimentos, elas vêm acontecendo na humanidade. Hoje nós estamos numa fase em que o ser humano evolui muito intelectualmente e evolui um pouco no sentimento, né? Que é o trabalho que a gente procura fazer no momento, em todos os movimentos religiosos, é educar o ser humano. Cada vez mais materialista Mais seria, materialista, doutor, do que propriamente sentimental? Porque não adianta tu evoluir na intelectualidade e tu não compreender o verdadeiro sentido da vida, porque o que tu cria, o que tu desenvolve em termos intelectuais, é para servir a todo mundo, a humanidade. Não não vou fazer algo, criar para servir só a mim. Eu vou Claro. né? Então, nesse sentido, assim, a evolução ela é muito importante, a evolução intelectual. Mas também a evolução de sentimento, a evolução moral, ela deve acompanhar para que haja uma harmonia na evolução da sociedade. Muito bem. Também. Ótima abordagem no dia de hoje, gostei do tema. Tu viu? O tema era um tema assim que eu achei que Interessante. fosse ser difícil, mas não, né? Tá bem. Não...